Agora eu tenho uma informação importante que vou trazer para vocês, com destaque para o nosso site CNN Brasil, um índice que era muito esperado para esta manhã e que agora saiu. A prévia do PIB indica alta de 0,33% em dezembro e de 4,5% em 2021. O índice de atividade econômica do Banco Central, aquele índice, o IBC-BR, foi divulgado agora nesta sexta-feira, mais conhecido como a prévia do PIB. Vamos dar uma olhada no que essa reportagem já atualiza para nós. A atividade econômica registrou alta de 0,33% em dezembro de 2021, ante o mês anterior, de acordo com o IBC. Com a alta, o indicador acumula 4,50% em 2021. Em relação ao mesmo mês do ano anterior, a alta foi de 1,33%. Então, comparação com o mês anterior e comparação com o mesmo mês do ano anterior. O IBC-BR é visto como uma espécie de prévia do PIB, cujo dado oficial será divulgado pelo IBGE no dia 4 de março. Em novembro, o índice havia variado 0,69%, depois de 3 meses seguidos de queda. Para analisar essa notícia que está em constante atualização no nosso site, porque acabou de sair, e aí, a Lígia Tuon, que é do CNN Brasil Business, está revisando os dados para ir atualizando para você que nos acompanha. Enquanto isso, eu vou conversar com a Priscila Yazbek, a nossa analista de economia, que vai traduzir um pouquinho desses números que saíram hoje. Oi, Priscila, bom dia, bem-vinda. Ontem falávamos do setor de serviços, que teve uma recuperação em comparação com o ano anterior. Comércio meio que ficou no 0 a 0 ali, atividade industrial também apresentando uma leve melhora, mas ainda assim, com pouco fôlego. Como que você avalia esse mês de dezembro nessa prévia do PIB? Oi, Evandro, bom dia a todos que nos acompanham. Esses dados ficaram um pouco abaixo do que era esperado pelo mercado, né? Então, o IBC-BR veio em 0,33% em dezembro, o mercado esperava um avanço de 0,6%. Em 2021, no ano fechado, como você falou, subiu 4,5%, e isso depois da queda de 4,06% em 2020, quando a economia foi mais afetada pela pandemia. Sobre dezembro de 2020, a alta é de 1,3% e a alta do quarto trimestre é de 0,26%. É importante a gente falar que o IBC-BR é o índice do Banco Central que mede a atividade econômica. Já o PIB, que é a principal referência que a gente tem de crescimento da economia, é divulgado pelo IBGE. Então, o IBC-BR é chamado de prévia do PIB porque ele mede o crescimento da economia mensalmente e o PIB é trimestral. Então, o IBC-BR ele antecipa o que vai mostrar, o que vai vir no PIB. É um bom indicativo de como vem o PIB, mas a metodologia de cálculo dos dois é diferente. Lembrando, o PIB fechado do ano de 2021 vai sair no dia 4 de março, divulgado pelo IBGE. E aí eu estava conversando então com economistas, falei com o Lucas Saqueto, que é da Go Associados, e ele falou que essa alta de 4,5% no ano de 2021, ela vem depois da forte queda então que a gente viu da economia em 2020. O Brasil segue essa tendência global de recuperação, então outras economias também apresentaram queda forte em 2020, se recuperam em 2021, mas ele falou que algumas coisas atrapalharam a nossa recuperação aqui. Então, a gente teve um avanço muito forte da inflação, a crise hídrica, que acabou encarecendo os preços da energia, a alta do dólar, que acabou encarecendo também os preços dos combustíveis. Isso acabou atrasando a nossa recuperação, que poderia ser mais vigorosa. Ele falou que dezembro já não era um mês de grande expectativa, mas como esse resultado veio abaixo do esperado, traz uma tensão maior sobre o que está por vir pela frente. Juntando com os dados do IBGE, como você disse, Evandro, que vieram ali positivos, vieram acima do que era esperado pelo mercado, os dados de comércio, indústria e serviços, a gente pode fazer uma junção aí desses dados, tanto IBC-BR quanto esses dados aí do IBGE. A gente poderia ter uma leitura mais positiva olhando os dados do IBGE, mas o que o Lucas Saqueto ressaltou é que ainda falta ver os dados do setor de agronegócio também, que não teve uma pesquisa mensal como esses outros setores, e o setor de agronegócio deve ser prejudicado, o resultado de dezembro, por questões climáticas, né? Então, com isso a gente tem uma expectativa de crescimento para o ano fechado da economia ainda perto de 4,5%, que é a expectativa do mercado para o crescimento do PIB de 2021, e a Go Associados até tem uma expectativa um pouco maior, de 4,7% para o ano de 2021. Então, resumindo aqui o que a gente tem desses dados, os dados setoriais do IBGE, é que é um momento de recuperação da economia,
mas esse indicador de 2021 é mais um reflexo da queda grande que a gente teve em 2020. O que os economistas e o mercado estão olhando agora de importante, é claro, é o ano de 2022. Então, de certa forma, é uma fotografia velha isso que a gente tem já do PIB de 2021, porque o grande desafio é como que vai ficar a economia nesse ano diante de desafios grandes aí pela frente, como é o caso, por exemplo, de um ano eleitoral em que a economia fica um pouco parada, fica mais travada com as suas pautas por causa do cenário político mais agitado, e a gente tem esse contexto também aí desafiador de inflação global muito alta. Ontem saiu o dado da inflação dos Estados Unidos, o maior motor da economia com a maior inflação em 4 décadas. Aqui também dados de inflação superando as expectativas, né, ou a inflação bem espalhada ainda. Então, esses são grandes desafios que a gente tem para esse ano, que se somam também a um cenário de juros altos e risco fiscal elevado, com algumas medidas aí do governo que apontam para mais gastos para esse ano. Então, todo esse contexto torna o ano de 2022 um ano bem desafiador. Pri, muito obrigado pela análise. Daqui a pouco a gente vai falar mais deste assunto com o entrevistado, enfim, para a gente discutir quais são os setores que ajudaram o índice a se elevar um pouco, quais ainda estão patinando bastante e como olhar para 2022, que, como a Pri ressaltou, é o que tem de mais importante agora, né? O que a gente vai ter para este ano aí, já que dezembro de 2021 já foi. Obrigado, Priscila. Bom trabalho para você. Daqui a pouco todos vamos te ver no Morning Call.